Graça e paz, boa noite, graça e paz aos amados em casa, boa noite, glória a Deus, aleluia, que bênção, aleluia, Deus é bom, glória a Deus, louvado é o teu nome, Jesus, maravilha, que maravilha, glória a Jesus, amém, queridos. Amados, vocês que estão um pouquinho mais atrás, vem um pouquinho mais para frente, isso, vem um pouquinho só para frente, solta a cadeira e vamos ficar mais próximo. Você que está em casa, abra sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo de número 3, e nós aqui também vamos fazer a mesma coisa, amém, querido? 1 Samuel, capítulo de número 3, vamos ler todo o capítulo, não vamos aí ministrar todos os versículos, mas é só para nós relembrarmos um pouquinho o contexto dessa história narrada aqui na palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Estou feliz demais, viu, irmãos? Quem tem Jesus tem tudo, não é? Aleluia. Essas irmãs vão matar o pastor do coração se vocês cantar de novo, porque essas letras realmente penetram lá na alma da gente, né? Não é verdade? Meu Jesus, que maravilha. E tem quase um coral nessa igreja, viu, irmãos? Está quase um coral, pastor Ronaldo. Que maravilha. 1 Samuel, capítulo de número 3, vamos aqui aprender um pouco da palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Versículo 4, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Versículo número 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele tem conhecido, porque seus filhos se fazem execráveis, e eles os não repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprove, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor,
faça o que bem lhe aprouve. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as tuas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te louvamos, te glorificamos por este momento do culto, ao qual o Senhor agora irá falar conosco. Que o Senhor nos dê a compreensão, o entendimento que precisamos essa noite, Pai, ao qual eu creio que é proposta do Senhor. Tira toda distração, preocupação, ansiedade dos que aqui estão e os que estão em casa. Derrama sobre nós graça, Pai. Me dá ousadia, Espírito Santo, intrepidez para anunciar essa palavra, e que em nome de Jesus ela caia em terra fértil aqui essa noite, para que ela possa produzir para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, e assim seja a Tua vontade consumada em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão me escutando bem? Está bem? Aí está tranquilo? Está dando uma microfonia devagar aqui, mas enfim. Amados, nós vamos falar hoje de um homem que a Bíblia fala que ele era um sacerdote. Tiago, será que tem algum microfone aqui ligado? Está dando microfonia, será que está? O que acontece? Nós vamos falar de um homem crente, viu, irmãos? Presta atenção nisso. Nós vamos falar de um homem que Deus falava com ele, que Deus fazia dele um mediador entre Deus e o povo. Era um homem que a Bíblia deixa bem claro, que quando Ana chegou até ele, triste por não gerar filhos, e ele achou que ela estava embriagada, ele lançou a ela uma palavra, que ela teria um filho, e veio Samuel. E quando ela entrega Samuel no templo, como ela havia prometido, Ana sobe ao templo, juntamente com seu marido Alcana, e o sacerdote Eli vai dizer para ela, olha, que Deus te conceda mais filhos, além do que você teve, e consagrou ele ao Senhor, e ela ainda teve mais 3 filhos, então a gente vê que a palavra dele tinha peso, Deus também usava ele, mas uma coisa que há de nos chamar a atenção essa noite, eu quero que você não fique aí disperso, porque eu quero tirar essa noite algumas lições acerca da vida de Eli, um homem que foi um homem de Deus, um homem que Deus usou, que Deus o separou, e a Bíblia fala que era Eli, nesse período aqui, avançado em dias, era velho Eli. Agora, eu aprendo com Eli uma coisa, que a gente tem que tomar cuidado com o tempo que passa, e a gente não busca a cada dia um renovo no Senhor. Nós nunca podemos falar, tá bom, eu já cheguei num patamar que eu estou ótimo, não preciso de mais nada. Não façamos isso, porque pode acontecer como aconteceu com Eli. Ele chegou agora na velhice, e na velhice ele vai experimentar de um momento ruim na sua vida, por uma negligência que ele cometeu. Essa noite, irmãos, o tema da nossa mensagem é: Senhor, fala que o teu servo ouve. E eu quero que você preste muita atenção nesse tema, porque nós vamos hoje trabalhar sobre saúde espiritual, que é um assunto muito relevante, é um assunto necessário, porque nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Eu quero abrir um parênteses aqui, presta atenção nisso, tá? Estou abrindo um parênteses. Esse mês de janeiro, ele é denominado como Janeiro Branco. Salvo engano, em 2014, um psicólogo se levantou com uma proposta, e a proposta foi chamar o primeiro mês do ano, ou seja, Janeiro Branco, tratando da saúde mental. É um assunto relevante? Demais. Agora, como está sendo noticiado, está chegando ao nosso conhecimento, o tanto de pessoas que estão passando por problemas mentais. Quantas pessoas estão com Alzheimer, demência? Quantas pessoas estão com burnout, sofrendo de burnout? E burnout nada mais é do que uma fadiga na mente. Demência é uma perda de memória.
E se nós vermos a consequência disso, é ruim, porque esse mal contido na mente prejudica aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, sim ou não? Uma pessoa, por exemplo, que está com o burnout, ela tem que ficar encostada, porque ela está esgotada, a mente não está funcionando direito mais, precisa dar uma parada. E se eu e você não cuidar da nossa saúde mental, nós também corremos o risco de chegar nisso. E é por isso que a gente tem que estudar sobre isso e tomar atitude também sobre isso. Não basta só tomar conhecimento, mas ter atitude em relação à saúde mental. Irmãos, esse assunto é relevante, viu? Muito sério. Eu abri um parênteses aqui para tratar disso, porque eu quero aproveitar o gancho que nós vamos falar de saúde espiritual, da mesma forma que saúde mental é um assunto relevante, é um assunto necessário, a saúde espiritual não fica para trás. É da mesma forma. Amém? Então me acompanhe comigo, que nós vamos aqui tratar sobre esse aspecto de saúde espiritual. O pano de fundo aqui, queridos, desse contexto, eu já comecei a falar um pouquinho que nós vamos tratar de Eli. Como eu não vou ler todos os versículos, eu não vou em outros contextos, eu vou ler alguns versículos auxiliares, é só para trazer à sua memória o pano de fundo aqui, o contexto ao qual está sendo narrada essa história, ao qual nós lemos o capítulo 3, e por que chegou nessa consequência. Por que chegou um ponto de Deus falar com Samuel e não falar mais com Eli. E eu volto a dizer para vocês, pensa bem, chegar no final da caminhada, ter uma rejeição de Deus. E eu quero falar para você uma coisa, eu não estou falando aqui de salvação, amém? Não é de salvação, salvação não tem nada com o que nós vamos tratar, nós estamos falando de uma rejeição, da atitude ao qual Eli se prontificou a ter, e ao qual Deus reprovou. Mas volto a dizer, nós não estamos tratando aqui de salvação, mas para nós tomarmos cuidado, porque no decorrer da minha ministração, vocês verão o perigo que é nós negligenciarmos a saúde espiritual, e é uma cadeia, são degraus que nós vamos descendo, e quando nós assustamos, nós estamos enfermos espiritualmente, e a consequência é drástica, amém, queridos? Então se desperte, porque nós vamos tratar essa noite, porque essa palavra Deus trouxe ao meu coração, e Deus está despertando a sua igreja, para que nesse tempo, ao qual o mundo está totalmente alvoroçado, cheio de expectativas, cheio de incertezas, a igreja precisa saber onde ela está pisando, a igreja precisa saber para onde ela está indo, a igreja precisa saber a quem ela está servindo, e se está servindo da maneira que ela é aprovada, que Deus aprova, amém? Então nós vamos caminhar aqui, e vou voltar aqui um pouquinho nesse pano de fundo ao qual Eli estava vivendo. Qual é esse pano de fundo, pastor? Eli tinha 2 filhos, que também trabalhavam no templo, como sacerdotes. Eles trabalhavam, mas a Bíblia fala que Deus já tinha reprovado os 2 filhos de Eli, porque além deles ter relações sexuais ilícitas com as mulheres que trabalhavam na porta do templo, eles também tratavam com desprezo o sacrifício que era oferecido a Deus, porque quando estava sendo queimado o sacrifício, eles iam lá querer pegar da carne, e se não deixasse pegar, porque estava cozinhando, estava queimando, eles não tinham importância, tratavam com desdém, aquele cerimonial que era para a louvor e a glória de Deus, aquele ritual. Então Deus já havia reprovado os filhos de Eli. Por exemplo, se você for comigo, no capítulo de número 2, e nós pegarmos aqui no iniciozinho, mais no finalzinho, no versículo 12, a Bíblia vai dizer o seguinte: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha para você ver, ou seja, eram pessoas rebeldes. Então Deus vai tratar com Eli, no decorrer vocês vão ver, por causa da negligência de Eli com seus filhos, que estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, queridos. Nós temos que estar atento com aquilo que nós estamos fazendo. Eu vou falar de três atitudes que nós não devemos ter, aprendendo com Eli, para que nós não venhamos enfermar espiritualmente. O sacerdote Eli, eu fico pensando uma coisa, irmãos, que a experiência nele no final, foi uma experiência que
Deus revela para nós na Bíblia, e Deus fala para nós na palavra dele, que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos sujeitos a cair na mesma vibe que caiu Eli. Tudo que aconteceu com os homens de Deus, com o povo de Deus, e Deus relatou na Bíblia, é para a gente ler e atentar para isso, para nós aprender com os erros deles também. E nós vamos aprender aqui com o sacerdote Eli, aquilo que nós não devemos fazer, que prejudica a nossa saúde espiritual. Então acompanhe comigo, a primeira atitude que nós não devemos ter, para não enfermar espiritualmente, guarde isso aqui, tá? Reconhecer o erro sem tomar atitude para neutralizá-lo, é causar prejuízo à vida espiritual. Eu vou repetir, reconhecer o erro é importante, amém, queridos? Esse é o primeiro passo, e é importante. Quando eu e você reconhecemos um erro que estamos fazendo, já é um passo importantíssimo, mas não basta só reconhecê-lo, é preciso ter atitude para neutralizá-lo, ou seja, arrancar o mal pela raiz. Então nós vamos ver aqui, que Eli, um dos erros que ele cometeu foi esse, e eu quero que você me acompanhe no capítulo 2, do versículo 22 ao versículo de número 25, tá ok? Me acompanhe na sua Bíblia. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de modo que se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o arbítrio. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matar. Presta atenção aqui, queridos. Eli repreendeu seus filhos, Ofni e Finéias, está registrado. O que vocês estão fazendo, meus filhos? O que vocês estão fazendo, Deus reprova. Presta atenção nisso, tá, queridos? Eles tomaram conhecimento daquilo que o pai detectou, está errado isso aí. Então o pai sabia que estava errado o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que se Deus fosse julgar, eles estavam em más lençóis. Então ele vai corrigir os filhos, por ele ter visto o erro, mas ele não toma atitude. Ele não toma atitude, e isso me chama muita atenção, queridos, porque ele tinha autoridade sobre os filhos dele, e na autoridade que era delegada a ele, o que ele tinha que fazer? Remover os seus filhos da responsabilidade do templo, ou seja, meus filhos, vocês estão permanecendo nisso, sai daí agora, vocês não vão mais trabalhar no templo do Senhor. Ele tinha autoridade, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque, volto a repetir, não basta só detectar o erro, se não houver atitude. Guarde isso aqui, uma decisão correta só tem efeito positivo quando é casada com uma atitude correta, amém? Uma decisão correta só tem efeito positivo quando é casada, associada, consumada com uma atitude correta. Então nós precisamos entender isso. Agora, ao tomar decisão e a ter atitude, devemos fazê-la conforme a vontade de Deus, porque não é só também detectar e ter atitude, mas o parâmetro é a vontade do Senhor. Deixa eu te dar um exemplo aqui, presta atenção. Davi, quando viu que a arca tinha sido levada pelos filisteus, ele quis trazer a arca para Jerusalém. Agora, quando ele vai trazer a arca, ele sabia como ele deveria trazê-la. Os levitas deveriam carregá-la. Deus já tinha falado como deveria ser, como que deveria carregar a arca. Agora, o que Davi faz? Ele tinha um desejo correto, sim ou não? Correto. Deus estava aprovando o desejo de levar a arca para Jerusalém? Estava. Agora, a atitude de Davi que foi errada, porque ele pega a arca, coloca numa carroça de boi e quis transportar do jeito dele, e a gente conhece o desfecho da história. Ela passa numa lombada, a arca vai cair, Uzá vai colocar a mão para não deixar ela cair, e Deus fulmina Uzá na hora.
mostrando para Davi, olha o que você fez. Então não basta só nós termos a motivação certa, e a atitude que a gente acha que é certa, nós devemos olhar para a palavra do Senhor e ver se ela está respaldando. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque nós somos movidos por influência externa e interna, sim ou não? Somos movidos, ouvimos vozes, a nossa voz, o cão às vezes quer falar com a gente também, não é? O mundo nos influencia, então nós temos que estar com o ouvido bem apurado para ouvir a voz de Deus, que nem sempre é aquilo que nós pensamos que deve ser. Às vezes até temos o desejo alinhado com Deus, mas a atitude também deve estar alinhada. Muitas vezes nós cristãos tomamos bomba, estamos caminhando até bem, mas nós tomamos bomba em alguma situação porque a maneira de agir é a maneira que Deus não quer que agimos. E é isso que nós devemos tomar cuidado. Ele está ensinando isso para nós. Ele detectou o erro, mas não teve atitude. Então, volto a dizer, uma decisão correta só tem efeito positivo, ou seja, só tem aprovação de Deus, quando a atitude também é correta e está alinhada com a vontade de Deus. Deixa Deus falar o teu coração essa noite, amém, queridos? Deixa Ele ministrar o teu coração, porque nós temos uma jornada nessa terra ainda, e essa palavra vai nos ensinar muito. Continuando aqui, se não vigiarmos, acontece conosco, tomamos uma decisão certa em relação a um contexto da vida, mas em atitude errada. Nós estamos inseridos em várias situações, no trabalho, na escola, na sociedade, não é mesmo? Em casa, com a família, no casamento, na criação de filhos, estamos inseridos no seio da igreja, no trabalho, na obra, então nós temos que tomar cuidado, ou seja, tem muitas áreas que eu e você estamos atuando, então nessa atuação, nós temos que estar vigilantes, estarmos atentos, para que no momento, a gente venha ter uma atitude que Deus reprova, e consequências que são terríveis. Presta atenção aqui, o apóstolo Paulo, ele vai ter uma decisão e uma atitude que eu louvo a Deus, quando o homem está liderado pelo Espírito Santo, e o homem está dependente da voz de Deus, ele se posiciona, ele toma decisão e se posiciona. Amados, projeta para mim aí, Gálatas capítulo 2, olha para o pastor Hernani, deixa eu falar para você uma coisa, Paulo foi um apóstolo que Deus chamou depois, amém? Pedro era muito respeitado, Pedro é que começou o primeiro sermão da igreja, então Pedro era muito respeitado. Agora, nós vamos ver uma atitude de Paulo com Pedro, que tem que ter atitude, tem que ter decisão, irmãos, porque senão, a gente vai fazer como Pedro estava fazendo. O que Pedro estava fazendo, pastor? Amados, versículo 11 e versículo 12, coloca versículo 11 para mim, olha o que aconteceu. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, esse Cefas aí é Pedro, tá? Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Versículo 12, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Deixa eu te explicar isso aqui. Pedro estava fazendo a política da boa vizinhança. Quando ele estava com os judeus, ele defendia a circuncisão. Então, está no meio dos judeus, eu defendo a circuncisão. Quando ele ia estar com o gentil, ele defendia a incircuncisão. Ou seja, ele estava em cima do muro. Não tinha um posicionamento. Aí vinha um apóstolo Paulo e quase coloca o dedo, eu não sei se ele fez isso, tá? É na minha memória. Deve ter chegado o dedo nele com respeito e falado, deixa eu te falar uma coisa, Pedro, não faça isso. A Bíblia fala, eu resisti a Pedro face a face, e ele chega para Pedro, não faz isso não, ou você defende a circuncisão ou a incircuncisão, não fica colocando julgo em cima dos irmãos, está errado o que você está fazendo. Ou seja, Paulo teve uma decisão casada com uma atitude alinhada com a vontade de Deus, e ele foi com autoridade. Pedro era apóstolo, Paulo também era apóstolo, mas o que deve prevalecer em detrimento, ou seja, a responsabilidade confiada a nós, é a verdade, é aquilo que glorifica a Deus. E Pedro foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Ou seja, eu volto a dizer, precisamos reconhecer o erro, mas ter atitude, queridos. Amém, queridos? Reconhecer o erro sem atitude, para neutralizá-los, é causar prejuízo para a saúde espiritual. Irmão, todo crente que detectou um erro na vida,
e ele está sem atitude, ele está enfraquecendo a sua vida espiritual. Presta atenção nisso que o pastor está falando com você. Detectou, o Espírito Santo convenceu, seja rápido, não postergue a sua atitude, porque enquanto você não toma atitude, a legalidade está dada, a brecha está aberta, então feche ela rápido, amém, igreja? Você que está em casa, me ouça com atenção. Às vezes as coisas estão acontecendo em casa, no casamento, na vida profissional, na vida espiritual, e às vezes a gente não está entendendo. Mas eu vi que isso aqui está errado, por que não aconteceu nada, Deus ainda não agiu? É porque não teve ainda atitude, e preciso haver atitude, porque Deus cessa a maldição, o mal, quando a brecha é fechada, porque enquanto a legalidade é dada, há problema. Davi teve que se prostrar diante de Deus no erro que ele cometeu, mas quando ele se prostrou, se encerrou aquilo que estava para acontecer, as consequências que estavam o assolando. Então nós precisamos entender, as consequências, irmãos, é lógico que elas virão, não é verdade? Porque Deus é justo, mas nós não podemos viver de consequências ruins, porque nós não suportamos, e Deus, sabendo disso, Ele vai fazer o quê? Nos corrigir. E essa noite eu quero que você guarde isso, querido, repita comigo: reconhecer o erro, sem tomar atitude para neutralizá-lo, é causar prejuízo para a vida espiritual. Deus, Ele não quer isso, tá, amados? Ele não quer. Eu louvo a Deus porque Ele é um Deus, Ele é um Pai. E lá no livro de Hebreus Ele fala, o filho, o Pai corrige ao filho a quem Ele ama. E eu louvo a Deus porque nós que somos cristãos bíblicos, nós entendemos que Deus revela os seus atributos para nós o conhecer. E nós não ficamos só com o atributo de amor de Deus, não. Louvado seja Deus porque Ele tem um outro atributo que se chama justiça. E a cruz revelou para nós esse atributo. Nós vimos o amor de Deus na morte do Filho, mas nós vimos a justiça de Deus também imputada ao nosso favor. Se Ele não imputasse aquela justiça no Filho, eu e você estaríamos condenados. Então nós precisamos entender isso. O nosso Deus nos ensina a ter decisão e atitude certa. Queridos, vamos para a segunda atitude. Considerar pessoas ou qualquer coisa acima de Deus é prejuízo para a vida espiritual. Eu vou repetir. Considerar pessoa ou coisas acima de Deus é causar prejuízo espiritual. Presta atenção no que eu falei. A vida de Eli, ela foi declinando. Ele viu um erro, falou com os filhos continuaram, ele não teve atitude. Agora a gente vai ver Eli sendo repreendido por Deus, porque Deus jamais vai admitir alguém tomar o seu lugar, porque ninguém vai tomar o lugar de Deus. É por isso que Deus condena a idolatria. Ele sempre trabalhou com a nação de Israel para não se voltar para os ídolos, mas nós também hoje não temos bezerro de ouro, igual eles fizeram não, mas às vezes a gente tem outros bezerros, irmãos. Às vezes a gente adora outras coisas, e coloca outras coisas ou pessoas no lugar de Deus. A gente pensa que não, mas coloca. E eu aprendo isso aqui, acompanha comigo aí, 1 Samuel capítulo 2, do versículo 27 ao 30. Veio um homem de Deus, presta atenção, veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor de Israel, na verdade, se dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos ou desonrados.
Olha para mim, queridos. Deus é imutável, viu, irmãos? Não existe um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo, não. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus requer de nós honra e glória somente a Ele. É por isso que Paulo escreveu: nos demais, irmãos meus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele honra, a Ele glória. É por isso que nesse louvor aqui, a gente fica estremecido, não é, pastor Ronaldo? Porque são canções que exaltam o Cordeiro de Deus, exaltam ao Senhor. E aquilo que exalta ao Senhor, Ele se faz presente, porque quando Ele é adorado, a glória dEle vem. E Ele fala no livro de Isaías: a minha glória não darei ao outrem. Então eu quero que você guarde isso, querido. Às vezes nós estamos colocando outras coisas na frente de Deus, e isso é prejuízo para a vida espiritual. Planejamos o nosso tempo de acordo com os nossos afazeres do dia. Está errado isso? Não. Mas, às vezes, se nós pararmos para pensar, nas 24 horas que Deus nos dá todos os dias, o tempo para Deus, ele é esquecido. Você já parou para pensar nisso? Hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, tem aquilo outro para fazer, e tem vezes que no dia anterior você já está programando o dia. Não é errado, mas você já reparou, irmão, se você não tomar cuidado, o tempo com Deus não entra na sua agenda, e o tempo que você vai tirar para Ele é aquele: obrigado pelo dia de hoje, amém, aleluia, glória a Deus. Quando fazemos isso, Ele não está sendo primazia, irmãos. Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir tirar os 24 horas para o Senhor, se pudesse ia ser maravilhoso, mas fato é, querido, que Deus deve ouvir de nós: esse tempo aqui eu não abro mão, que é eu e o Senhor, porque Ele é primeiro. Deus está me doutrinando, irmãos, a não sair da minha casa. Eu nunca tive esse costume, e agora Deus está aguçando mais isso no meu coração. Eu quero um tempo com você pela manhã e pela noite, e tempo de qualidade. Qualidade. Tire tempo com o Senhor, queridos, porque às vezes você não faz o que Ele fez em honrar mais os seus filhos do que a Deus, mas às vezes os seus afazeres, as suas responsabilidades estão ficando na frente de Deus, e às vezes nós fazemos com mais afinco as coisas, as responsabilidades, as pessoas, temos mais ouvidos a elas, mais tempo com elas, ouvidos mais com elas, do que com o Senhor. E Deus é tão misericordioso, porque Ele sabe que nós vamos passar um dia, uma boa parte do tempo do dia sem falar com Ele, sim ou não? Ele sabe disso, irmãos. Eu não passo o dia inteiro falando com Deus, e Ele é tão maravilhoso que Ele ainda tem compaixão de mim, que quando eu vou para a noite, mesmo cansado às vezes, e vou falar com Ele de um dia cansado, Ele está pronto para me ouvir, porque Ele mesmo fala através do Filho: entra para o teu quarto, que em secreto o Senhor te espera lá para falar contigo. Então eu quero deixar isso para nós essa noite, irmãos. Olha o seu tempo, se nele está sendo tirado um momento para estar com o Senhor. Outra coisa, nós até não admitimos, né? E eu falo também de mim, às vezes nós não admitimos, mas algumas pessoas, o trabalho, o entretenimento, o conceito pessoal acerca de algo, e até o trabalho na obra de Deus, se nós não tomarmos cuidado, fica acima de Deus. Pastor, até o trabalho na obra de Deus, irmãos, se você não tomar cuidado, você está trabalhando na obra de Deus para você, e não para Deus, e você tem que olhar isso. Paulo nos orienta: tudo que você vai fazer, faça como se fosse para o Senhor, senão isso é prejuízo para a sua vida espiritual. Tem muitas pessoas que estão na obra de Deus, e estão desanimadas, estão decepcionadas, estão frustradas, e Paulo vai dizer o seguinte: o trabalho no Senhor não é em vão. Então nós precisamos pensar nisso, tá, irmãos? Não é só os filhos, não é só trabalho, nós temos que tomar muito cuidado se tem algo na nossa vida que está tomando o lugar de Deus. Olha o que Jesus vai falar, olha, essa palavra é muito séria. Coloca para mim, filho, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 37. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno. Difícil essa palavra, hein? Olha para o pastor Hernani. É difícil essa palavra, não é, irmãos? Olha para o pastor Hernani que eu vou te falar uma coisa aqui hoje, que nós estamos dentro do contexto. Se você amar mais a Deus do que pai, mãe, filhos ou qualquer outra coisa, você vai ter saúde espiritual para saber administrar as outras coisas, cada um no seu devido lugar. Mas se você amar outras coisas mais do que a Deus, você vai trazer prejuízo para você, para aquilo que você está amando acima de Deus, como aqui fez o sacerdote Eli. Se ele honrasse mais a Deus do que os filhos, talvez ainda os filhos teriam chance. Mas ele fez ao contrário. Vocês estão entendendo isso aqui, queridos? Isso aqui é muito sério. Se nós não vigiarmos, nós vamos fazer bezerro de ouros. Vamos levantar bezerro de ouro e Deus está falando, ó, está tudo errado. Ame seu filho. Não entenda mal o que Jesus está falando não, tá? Quando Jesus está falando isso aqui, ele está falando, se você me amar mais que o seu marido, você vai saber amar o seu marido da maneira certa. Se você amar mais a mim do que a sua esposa, você vai saber amar a sua esposa da maneira certa. Se você amar mais a mim do que os seus filhos, você vai saber amar os seus filhos da maneira correta. Tem filho que ama, tem pai que ama tanto filho, mas tanto filho, mais do que a Deus, que colocou um filho numa redoma. E está criando um filho que vai sofrer demais. Porque não sabe ensinar para ele a pedagogia do não. Quer se matar por causa do filho, quer dar tudo para o filho, porque fez do filho um bezerro de ouro. E nós estamos vendo isso demais. Para nossa tristeza, irmãos, até animal, pessoas estão levantando animal acima de Deus. É muito sério o que nós vivemos. E Deus está falando para nós essa noite, ele deve ser primazia. Se um rapaz, quando está namorando com a moça com o rapaz, coloca Deus acima de tudo, você pode ter certeza, Deus vai guiá-lo para ele tomar uma decisão certa e casar da maneira certa. É muito sério, irmãos. Amém, queridos? Vamos continuar. Eli enfraqueceu sua vida espiritual, deixando de honrar mais a Deus em relação aos seus filhos. Eu quero que você preste atenção no declínio de Eli. E me chama muita atenção, volto a dizer, um homem que já estava maduro, irmãos, experiente na fé, já tinha passado por tantas experiências. Aí eu aprendo aqui, olha, não basta ter tempo de cristianismo, irmãos. Todo dia deve ser um tempo novo com o Senhor. Todo dia. É por isso que Jesus fala assim, olha, lá no sermão profético, Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, será? Pastor, mas eu fui eleito, foi eleito, filho, mas persevera até o fim, porque eleito vai perseverar até o fim, obedecer até o fim, não negociar até o fim, buscar santidade até o fim, ser obediente à palavra até o fim, amém, queridos? Não basta, irmão, ser crente igual Eli, muito tempo, se chegar no final da carreira, começar a naufragar. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A oração, irmãos, não tem data de validade, você deve orar todo dia. Leitura da palavra não tem data de validade, você tem que ler a Bíblia todo dia. O que você recebeu no domingo aqui na pregação, não serve mais para segunda, terça, quarta. Não, segunda-feira é um novo alimento. Você quer um exemplo disso? Quando Deus fala com o povo, olha, eu vou descer, mandar um maná. Aquela massa que Deus fazia descer do céu para alimentar o povo. E Deus deixou uma ordem bem clara. O que Deus falou? Vocês vão pegar a porção que vocês precisam de cada dia. E não guardem. Não guardem porque vai virar bicho. O que o povo fez? O zuiudo lá. Pegou demais que a cota, foi guardar e virou bicho. E sabe o que Deus estava falando nisso? Eu tenho um alimento para vocês todos os dias. Todos os dias. Não preocupem. Alimento novo, fresquinho. E está falando para nós, o alimento também tem que ser todo dia, querido. Eu tenho certeza que tem uns aqui, não vou falar o nome deles, mas vai chegar em casa e vai caçar uma sustância para ir dormir. Não é? Porque o almoço já... Não é, pastor Ronaldo? O alimento de ontem não serve para hoje mais. As experiências passadas não servem para hoje, irmãos. O nosso Deus é um Deus insondável. O nosso Deus, diz a palavra, que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo a Ele. E na eternidade toda, né? A eternidade não tem fim.
nós não vamos conhecê-lo na sua plenitude, porque lá em João 17, salvo engano, versículo 3, diz o seguinte: a eternidade é esta, que conheça o Senhor. Ou seja, vamos passar de eternidade, conhecendo a Deus. É por isso que ele já nos convida aqui: andemos e prosseguemos em conhecer ao Senhor. E isso é muito importante. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais sensível você fica a Ele, mais saúde espiritual você tem. E quanto mais saúde espiritual você tem, mais sensibilidade no espírito você também fica. Amém, queridos? Vamos dar continuidade aqui. Nós vamos para a última atitude agora, tá? A ausência da palavra de Deus é prejuízo para a vida espiritual. Presta atenção nisso, tá? Falamos da primeira atitude. Descobrir o erro e não ter atitude é um prejuízo para a vida espiritual. Nós falamos também, no segundo ponto, que considerar pessoas acima de Deus ou coisas é prejuízo para a vida espiritual. E nós estamos pegando como exemplo a vida de Eli. Agora, no último ponto aqui, a ausência da palavra de Deus é prejuízo para a vida espiritual. Olha para o pastor Hernani, eu vou te falar uma coisa com muito amor e como pastor, um dos pastores dessa igreja. Presta atenção no que eu vou te falar. Irmão, se você não colocou na sua agenda esse ano, meditar na Bíblia todo dia, você está correndo um sério risco. Um sério risco. Olha o que está acontecendo com esse mundo. Esse mundo está apóstata. Boa parte da igreja já entrou na apostasia. O que é a apostasia? É o abandono da fé sincera, é uma rebelião contra Deus, porque parte da igreja hoje já está declarando: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém, ou seja, a Bíblia é parte da palavra de Deus. O liberalismo tem tomado conta da parte da igreja, o liberalismo teológico, e esse liberalismo tem enfraquecido a vida espiritual de muitos cristãos. Então eu quero te falar uma coisa, querido. Quando Deus falou para Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, dela não se aparte nem para a direita nem para a esquerda, para que tudo que você venha fazer, você seja bem sucedido. Se você não colocou, coloque, irmão. Você não precisa fazer essa leitura que eu coloquei para vocês no mês de janeiro. Eu quis colocar uma empreitada, mas é para motivá-los. Ainda que você vai ler os 8 capítulos diários, ou você vai ler um versículo, ou você vai ler 2 capítulos, seja o que for, a minha motivação é te motivar. Leia a palavra de Deus. Amém, queridos? Leia a palavra de Deus. Nós não podemos ficar sem ela, irmãos, senão nós vamos sucumbir. Não fique com a palavra, com essa pregação da quarta-feira não, tá, querido? Amanhã, se você quiser digerir mais, ruminar essa palavra hoje à noite, amanhã um pouquinho, mas amanhã é dia de novo pão, amanhã é dia de novo alimento, amanhã é dia de nova busca na palavra de Deus, porque Deus faz coisas novas em todo o tempo, Ele fala conosco todos os dias. E eu quero que você preste muita atenção nessa última atitude, que ela é terrível. A ausência da palavra de Deus, irmãos, é terrível. Olha para mim. Você já viu aquele dia que você está tão fraco e começa a te despertar um desejo pela palavra de Deus? Aí você ouve um hino, você fala: meu Deus, o quanto eu preciso da tua palavra. Você vai para uma pregação, você fica, e aí você vê como a palavra de Deus é necessária, como o seu espírito vive por causa da palavra. Nós precisamos da palavra, irmãos. Amém, queridos? Olha o que acontece aqui no capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 8. Olha que coisa séria isso aqui, queridos. Nós lemos o capítulo 3 todo, eu só vou ler o versículo 7 e 8. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Olha para mim, olha que deprimente isso aqui, presta atenção. Ele não somente discerniu que era Deus que estava falando com Samuel, ele não só discerniu, porque quando Samuel foi pela 3ª vez, ele entendeu: é Deus falando. E olha que terrível isso aqui. Mas ele também discerniu que Deus não falava mais com ele. Para você pensar um tempo grande na vida de Eli,
que Deus esteve com ele, ele entrava dentro do templo para falar com Deus, mediar pelo povo, sendo um mediador entre Deus e o povo. Agora, ele simplesmente tem que falar para Samuel: volta de novo. E quando Deus te chamar, repita: fala que o teu servo ouve. E eu fico pensando na minha mente, Eli olhando Samuel indo para o seu quarto, e ele pensando assim: Deus não vai falar mais comigo. Queridos, Deus olha muito a predisposição do nosso coração, e vou olhar para você ver, ao ponto de enfermidade espiritual ao qual chegou ele, ao ponto de Deus não falar mais com ele. Foi tocando a vida de qualquer jeito, irmãos. É mais ou menos o crente, que quer levar a vida, empurrando com a barriga a vida cristã, a vida com Deus, achando que Deus quer resto, achando que pode tratar Deus de qualquer maneira, achando que Deus, Ele está disponível do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e tem que ser do meu jeito. Não é assim que funciona, irmãos. Amém, queridos? Não é assim que funciona. Nós temos que adorar a Deus na beleza da tua santidade. Nós temos que olhar para Deus e glorificá-lo pela sua soberania, Deus Todo-Poderoso, um Deus que merece a nossa reverência. Amém, queridos? É por isso que o apóstolo Paulo, quando foi corrigir a igreja de Corinto, salvo engano, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai chamar a atenção da igreja no uso dos dons espirituais. Estava uma desordem, muita gente falando em línguas estranhas, muita gente profetizando, não tinha intérprete para aqueles que falavam em línguas estranhas. Paulo falou: olha, nosso Deus é um Deus de ordem e decência, não é um Deus de confusão. Se alguém quiser falar em línguas estranhas, tem que ter alguém que interprete, e fale um de cada vez. Paulo vai colocar a ordem no culto, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, não é um Deus bagunceiro, não é um Deus que quer de nós um culto de qualquer jeito. Deus lá no livro de Malaquias, ele vai repreender o povo, e vai dizer para o povo: é melhor que vocês fechassem essa porta. Lá em Isaías vai acontecer isso também, é melhor que vocês fechassem essa porta, apagassem a luz, porque eu não vou entrar nesse culto não. Lá em Apocalipse ele vai dizer assim: olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Deus está do lado de fora, batendo na porta, falando: desse jeito que vocês estão, não dá para mim estar com vocês. A nossa vida não pode estar de qualquer jeito, irmãos. Aqui Eli experimenta um amargo: Deus não fala mais comigo. E não é porque Deus não queria não, tá, irmãos? Porque Deus, ele é compassivo, Deus, ele é misericordioso, mas Deus, ele tem que ser justo com a gente mesmo. Sabe por quê? Porque se Deus não nos corrigir, nós continuamos da mesma forma. Não é assim que os meninos funcionam? Na nossa casa, se nós não colocarmos ordem, os meninos pintam o sete. As minhas filhas nunca já estão grandes, né? Mas mesmo a minha filha já estando adulta, tem hora que você tem que dar uma corrigida, fazer alguns alinhamentos, porque ela precisa de um pai que está enxergando um pouquinho mais que ela e orienta ela: é para cá, vamos para cá. E o pai também está mais velho, tem jeito que o pai também recebe umas orientações também, usa a filha também para falar: papai, desse jeito não funciona não, porque Deus corrige ao filho que ele ama. Agora tem que haver uma predisposição no coração, saúde espiritual para os nossos ouvidos estarem abertos. E nós só vamos ter o ouvido aberto para Deus quando houver saúde espiritual, igreja. E para ter a saúde espiritual precisa ter ingredientes que traz saúde espiritual. Nós vamos ver no final disso aqui. Quando deixamos de ler a Bíblia, de certa forma, estamos declarando: não quero ouvir Deus falar. É mais ou menos assim. Quando eu não estou lendo a Bíblia, eu estou declarando: eu não quero ouvir Deus falar. Passa uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias, e isso não é o caso de vocês não, tá? Mas às vezes a gente vai para um aconselhamento, uma das primeiras coisas que a gente pergunta, depois que o irmão falou, a irmã falou alguma coisa, depois de um tempo de diálogo, você pergunta assim: você está lendo a Bíblia? Estou não. Você está orando? Estou não. É muito sério, viu, irmãos? Mateus 4, 2, 3, põe para nós aí, filho, Mateus capítulo 4, declaração de Jesus, olha para você ver. Isso aí foi no deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Pode mudar. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Pode mudar. Jesus, porém, respondeu:
Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Nem só de pão material viverá o homem. Ele precisa dele? Precisa, irmãos. Jesus estava com fome, diz a palavra de Deus. 40 dias em jejum. Mas ele deixa bem claro para Satanás: está escrito. Querido, Jesus está falando para nós assim, ó, sendo Deus, leia a Bíblia. Porque sem ela você não vai sobreviver na vida espiritual. Você não vai sobreviver. Queridos, eu falei de apostasia. E esse é um dos indicadores para o final dos tempos. É um dos indicadores fortes. Isso está em Tessalonicenses, está? 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 indicadores que precedem a vinda de Jesus é a apostasia e a presença do iníquo, chamado anticristo. Então nós precisamos atentar, irmãos. Não fica aí cheio de expectativa aí com o mundo, com as coisas que estão sendo decretadas, porque o homem decreta muito. Mas na hora de cumprir, ele não tem poder para cumprir, porque ele não sabe se ele vai morrer amanhã. Ele não sabe quanto tempo ele vai viver, então o homem não pode decretar muita coisa não. Ele pode até falar, mas ele não pode garantir que ele vai consumar e vai viver para poder ver esses decretos acontecer. Só Deus é eterno, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 27 a 36, eu não vou ler, que nós já demos uma passada nele. Olha para mim, olha para mim. Eu só te dei a referência aqui, porque ele foi advertido pelo profeta. Vocês lembram quando nós lemos lá? O profeta, homem de Deus, foi até Eli e falou: assim diz o Senhor. Não era profetada não, viu, irmãos? Não era não. Era uma palavra dada por Deus a Eli, por intermédio do profeta, homem de Deus. A Bíblia deixa bem claro isso. Agora, Eli ignorou aquela palavra. E aí que eu chamo a sua atenção. Cuidado, porque quando a gente fala assim, a ausência da palavra de Deus, ela traz prejuízo espiritual. Você, se não tomar cuidado, eu não tomar cuidado, eu posso estar num culto, está sendo pregada a palavra, mas a minha cabeça está voando longe, e os meus ouvidos não estão atentos àquilo que está sendo pregado, porque é uma predisposição contrária ao propósito de Deus naquele momento, e por isso minha cabeça está totalmente focada em outra coisa. Estou surdo para a palavra de Deus. Ouve a pregação, eu saio lá fora, eu não lembro de mais nada. E cabe para mim, para o pastor Ronaldo e os pregadores dessa igreja, não abrir mão da responsabilidade de subir nessa tribuna, abrir a Bíblia e pregar somente a Bíblia. Porque o que tem que ficar é a palavra de Deus. Então aqui estava o homem de Deus, Eli, e o outro homem de Deus, mas Eli ouviu a palavra, mas ela não desceu para o coração, e ele ignorou essa palavra. Ele escolheu a ausência da palavra de Deus, porque não adianta estar de corpo presente, senão nós não estivermos com o coração. Amém, igreja? Nós precisamos estar aqui, o culto vai terminar daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos está terminando o culto. Se você não entendeu nada, eu procurei ser claro aqui na minha ministração. Está clara a palavra de Deus essa noite? Eu procurei ser claro. Se você que está em casa não entendeu as 3 atitudes que nós devemos tomar cuidado com elas, deixada por Eli, que causa prejuízo na nossa vida espiritual, nós vamos naufragar. E aí vai se cumprir essa ausência da palavra de Deus em nossas vidas, porque é aquilo que Jesus falou do semeador. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu em espinhos e pedras, mas não caiu em boa terra. Mas teve as que caiu em boa terra. Então nós temos que estar com o coração fervendo, para a palavra entrar e você fazia assim profeticamente, guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. E a minha oração é que Deus conserve essa palavra no coração de cada um de nós essa noite, para que ela não caia no esquecimento, e quando vier algum momento você vai se lembrar dessa pregação. Deus me ensinou a manter a minha saúde espiritual. Se não vigiarmos, cometemos o mesmo erro. Quantas vezes somos orientados pela palavra de Deus e não tomamos posição? Devemos orar todo o tempo pedindo a Deus essa graça. Queridos, para nós terminarmos aqui, coloca para mim o Evangelho de João, capítulo 14, 21. Eu quero deixar aqui ingredientes que traz saúde espiritual. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei
Você colocou um videozinho hoje de manhã lá, né, Lorena? E foi ontem, muito bacana. E é interessante o que o rapaz fala. E é isso aí, irmãos. Não adianta bater no peito e falar, eu amo a Deus. Porque Jesus deixou uma condição para nós amá-lo. E qual que é a condição? Obedecer os seus mandamentos. Isso é atitude, irmãos. A gente ama a Deus é com atitude. É amar os decretos de Deus, amém? E quem de fato ama, obedece. E se obedece, ama o Senhor, porque é Ele que falou, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está com os ouvidos abertos. E se você guarda os mandamentos do Senhor, é saúde para a sua vida espiritual. Amém, queridos? Você vai andar inabalável. Você ainda em meio a lutas, tribulações, irmãos, eu estou louvando a Deus, porque eu estou levantando e animado. Eu estou levantando e animado, às vezes até cansado, às vezes, irmãos, mas levantando animado, encorajado, sabe por quê? Eu propus no meu coração, Senhor, eu quero intensidade com o Senhor, eu quero uma vida espiritual, Pai, não rasa, eu quero andar com o Senhor, em fidelidade, em obediência, honrar o Senhor, buscar santificação para a minha vida, fugir da aparência do mal, Senhor, eu quero o poder do Senhor na minha vida, para me proclamar o Senhor, amém, igreja? Nós temos que desejar o Senhor, irmãos, é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Coloca para mim Tiago, capítulo de número 1, querido, Tiago, capítulo de número 1, versículo 22, 23, 24 e 25, olha que palavra maravilhosa. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo, pode pular. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que palavra maravilhosa. Deus falou para Josué, está falando através da vida de Tiago. Olha que palavra maravilhosa. Irmãos, isso é saúde espiritual. Não seja só ouvinte, porque ouvinte ele foi, mas deixou de ser praticante e veio uma enfermidade espiritual. O esfriamento espiritual nos leva a não importar com a palavra de Deus, ou seja, importar com o que Deus diz. Isso aqui é o que dói no coração da gente. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprove, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Versículo 18. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprove. Olha para mim, olha que seriedade isso aqui. Ele deveria ter caído de joelho quando Samuel falou para ele o que Deus tinha falado, mas simplesmente ele falou assim: olha, Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer. Irmãos, cuidado com a enfermidade espiritual, ela nos leva a uma insensibilidade tamanha, que nós não vamos mais importar com as correções que Deus traz a nós, as orientações, ou seja, a orientação vai vir como foi para Eli, e ele declarou o seguinte: faça o que o Senhor quiser fazer. E você sabe o desfecho da história, né? Quando chegou o conhecimento de Eli, que a arca tinha sido levada, a Bíblia fala que ele cai para trás, quebra o pescoço e morre, porque ele era muito pesado. Nesse mesmo dia que se cumpriu a palavra do Senhor, Ofni e Finéias morreram no mesmo dia. A sogra dele morreu no parto. Foi um estrago para Israel, porque a Bíblia diz que a arca foi levada, ou seja, e acabou, a glória de Deus se foi de Israel. Vocês estão vendo que leva um prejuízo espiritual? E Deus não quer isso para nós.
Ele não quer, irmãos, porque Deus ele é compassivo, Deus ele é misericordioso. Davi deixa exemplo para nós que Deus ele é misericordioso. Quantos erros que Davi cometeu, mas Davi se prostrava e se arrependia, confessava o seu pecado. Se você for para o Salmo 51, você vai ver por que aquele homem era um homem segundo o coração de Deus. Havia arrependimento genuíno, havia sensibilidade, havia nele desejo pela presença de Deus, porque ele mesmo vai falar nesse salmo: não retires de mim a tua presença, nem a alegria da tua salvação. Deus traz correção esperando de nós uma posição de arrependimento. O Senhor quer ouvir de nós: Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por essa noite, ao qual aqui mergulhamos na tua palavra, que é atual a tua palavra. E a começar de mim, Senhor, a começar de mim, que os dias que nos esperam, possamos estar posicionados diante da tua vontade e obedecendo. Que essa noite, Pai, não tenha nenhuma resistência da palavra que foi ministrada dos que estão aqui, e os que estão em casa, e os que vão ouvir essa palavra, mas que seja um tempo de reflexão, sabendo que o Senhor é um Deus restaurador, um Deus que perdoa, um Deus amoroso, mas um Deus justo. E tudo o Senhor faz cooperar para o nosso bem. Por isso nós oramos essa noite: nos perdoa, Senhor, se nós não temos preocupado com os ingredientes que fortalecem a nossa vida espiritual, e temos dado vazão para aquilo que nos enfraquece espiritualmente. Que essa noite o Senhor possa nos despertar, Espírito Santo, para que ao sairmos daqui, possamos cuidar da nossa vida espiritual, sabendo nós que o Senhor ainda fala, sabendo nós que o Senhor ainda age, sabendo nós que o Senhor honra aqueles que o honram. Por isso que seja o Senhor glorificado, exaltado, e que o Senhor possa, Deus, fazer com que essa palavra seja conservada em nosso coração e seja aplicada para louvor da tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, me perdoem. Tem uma irmã que fala: pastor, você não tem que pedir perdão quando o senhor passa um tiquinho do horário, não, tá? Eu aceito a correção dela, porque a gente passa trabalhando tantas vezes. Fiquei aqui, preguei 1h05, mas é preciso pregar, irmãos. Trabalhei o dia inteiro. Falar com vocês, eu estou com a minha unha aqui cortada. Fui no podólogo hoje e quase que a mulher arrancou minhas unhas. Falei: Jesus tem misericórdia. Se soubesse que era isso, tinha vindo aqui não. Mas eu estou encorajado, fortalecido, alegre com Jesus. E eu oro para que essa igreja seja avivada, despertada para aguardar Jesus voltar. Amém? Pastor Ronaldo. Queridos, eu vou dar os avisos aqui rapidinho. Amanhã é relógio de oração. Ingrediente que fortalece. Amém? A vida espiritual. Vamos orar. Ore, irmão. Não deixa de orar, não. Se você não aguenta orar 1 hora, ore 15 minutos, 20 minutos, mas vamos orar. Amém? Sábado temos aí culto de... Deixa eu ver, domingo, né? Sexta-feira, o relógio começa na sexta-feira, tá certo. Domingo, nosso culto de celebração, 9h30. Nós não temos ainda escola bíblica dominical, voltará em fevereiro. Então vem para cá, irmãos. Convide alguém. Amém? Convide alguém, irmão. Jesus está salvando, viu? Jesus está salvando. Então convide uma pessoa para estar aqui, ouvir a palavra de Deus, ser tocado pelo Espírito Santo, convencido, sabendo que Deus ele está salvando. Amém? Convide alguém. Pode passar, querido. Nós vamos ter uma reunião dos jovens lá na casa do nosso irmão Samuel. Vai ser um momento de pizza, um momento de descontração, de comunhão. E a juventude precisa, né, se ajuntar e voltar novamente. Então o convite está ali, o endereço está ali, dia 1/2, às 18h30. Amém? Eu e o pastor Ronaldo passamos da casa dos 50, mas nós estamos igual adolescente. E se der, nós vamos lá participar desse encontro aí. Amém? A igreja está convidada, viu, queridos? Né, pastor Ronaldo? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos igual Caleb, né, pastor? Igual Caleb. Pode passar, querido? Acabou? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Flavinha, aleluia, Flavinha. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Repita comigo. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Em paz eu deito e durmo, porque o Senhor me faz habitar
em segurança. Coloca a mão no teu coração. Pai, nós estamos encerrando mais um culto, com a graça maravilhosa do Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Nos leve em paz e em segurança para casa. Que possamos chegar em casa, antes de deitar, meditar mais na palavra, orar, e ter uma noite dada pelo Senhor, uma noite maravilhosa. E permitindo ao Senhor que a nossa quinta-feira seja uma quinta-feira toda direcionada pelo Senhor, guiada pelo Teu Espírito Santo, e que pela manhã venhamos tirar um tempo com o Senhor em meditação na palavra e em oração. Nós queremos falar com o Senhor, mas também queremos ouvir o Senhor falar, e por isso declaramos: fala que o Teu servo ouve, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós assim te agradecemos, pedindo ao Senhor a Tua bênção, e sabemos que a bênção do Senhor vem precedida pela obediência à Tua palavra. Queremos ser um povo obediente. Nos ajuda, Espírito Santo, é a nossa oração. E ainda te peço, se alguém aqui essa noite em casa, enfermo, meu Pai, oramos para que o Teu poder seja dispensado sobre essa pessoa, e que essa enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, que ela caia por terra e o Teu nome seja glorificado. Se alguém entrou aqui essa noite com o coração, Pai, pedindo ao Senhor algo, meu Deus, eu oro para que essa pessoa, ela possa receber do Senhor aquilo que de fato o Senhor precisa dar para ela, que é o que ela precisa receber, porque o Senhor é perfeito em tudo que faz, mas que ela receba, Pai. Ó Deus, com um coração grato ao Senhor, o Senhor conhece os Teus filhos, e que todos saiamos daqui, descansando na Tua soberania, sabendo que o Senhor está no controle, ainda que haja uma adversidade, o Senhor continua dando ordem para a tempestade acalmar, e para o vento acalmar, porque o Senhor é soberano. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Faça assim com a sua mão, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com essa amada igreja local, e toda a amada igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Todos digam, amém. Cumprimenta seu irmão, vamos na graça e na bênção do Senhor. Que Deus abençoe todos que estão em casa, tenham todos uma noite abençoada.